Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. Hoje contamos ainda com a participação de Mariana Adami. E neste episódio falaremos sobre as independências da América Espanhola. E para conversar com a gente sobre esse tema, chamamos a professora da PUC do Rio de Janeiro, Maria Elisa Noronha de Sá. Gracias a cada uno de ellos, los que hicieron ese video y nos recordaron lo que hicieron grandes hombres de la Argentina allá en 1816. La Argentina en ese momento era una nación en formación. El Virreinato del Río de la Plata era el único en todo el continente que seguía luchando por su independencia, porque ya para entonces Napoleón había caído, Fernando VII había vuelto a reinar en España e intentaba recuperar las colonias que se habían independizado de los reyes de España en el momento en que Bonaparte entró a España. Es un acto militar, es un acto de pueblo, es un acto para conmemorar el 5 de julio, el cumpleaños de la independencia, de aquel paso gigantesco que dieron los fundadores de esta patria. Hoy tenemos que decir, gracias, gran Francisco de Miranda, gracias libertadores, aquí tenemos un pueblo libre, conmemorando libre aquel paso fundacional, donde hace 209 años declaramos, somos repúblicas libres, soberanas e independientes para siempre. Adelante, empecemos este acto. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Vivan las madres y los padres de nuestra patria! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! O sucesso coroará nossos esforços, porque o destino da América se fixou de maneira irrevogável. O laço que a unia à Espanha está cortado. O que antes se enlaçava, hoje as divide. Menos difícil é unir os dois continentes que reconciliar o espírito de ambos. O hábito à obediência, um comércio de interesses, de luzes, de religião, uma recíproca benevolência, uma terna atenção pelo berço e pela glória de nosso país. Enfim, tudo o que formava a nossa esperança nos vinha da Espanha. Presentemente, ocorre o contrário. A morte, a desonra, tudo quanto é nocivo nos ameaça e tememos. Tudo sofremos dessa desnaturada madrasta. O véu foi rasgado, já vimos a luz e querem nos devolver as trevas. Rompem-se os grilhões, já fomos livres e nossos inimigos pretendem novamente escravizar-nos. Por isso, a América combate desesperadamente. E raras vezes o desespero não acarreta vitória.
trecho que você acabou de ouvir foi retirado de uma das cartas mais conhecidas da história do nosso continente. Trata-se da Carta da Jamaica, escrita em 1815 por Simón Bolívar, um dos principais líderes dos processos de independência da América Hispânica. Nela, aquele que ficou conhecido como O Libertador afirmava que o destino da América, em direção à ruptura com a metrópole espanhola, já estava traçado. Apesar da força e do caráter mobilizador das palavras de Bolívar, os processos históricos são muito mais complexos e plurais. Com as independências da América Hispânica, não seria diferente. Entre diversas idas e vindas, seria impossível afirmar, em 1815, como fez O Libertador nesta carta, que o Império Espanhol da América estava fadado a se esfacelar rapidamente. No entanto, pouco mais de uma década depois desse documento, as posses espanholas em nosso continente, que no auge se estenderam da Califórnia até a Patagônia, realmente diminuíram de maneira drástica. Ficaram praticamente restritas a 2 ilhas caribenhas, Cuba e Porto Rico. É muito difícil apontar o momento inicial desse esfacelamento do Império Espanhol, mas, sem dúvida, colaborou diretamente para isso a prisão, por tropas francesas, do monarca Fernando VII e sua substituição no trono espanhol por José Bonaparte, irmão de Napoleão, no ano de 1808. Isso gerou uma grave crise de legitimidade no Império Espanhol, o que fez com que os súditos americanos, diante de um trono que consideravam vazio, demandassem eles próprios sua soberania. Com esse pano de fundo, começaram a se desenrolar em vários pontos do Império Espanhol do nosso continente uma série de eventos que envolveram negociações políticas, levantes populares e guerras. Esses movimentos de independência foram marcados por especificidades regionais e por uma maior ou menor participação das camadas subalternas, mulheres, escravizados, negros livres, indígenas, mestiços, homens livres pobres, entre outros. Como você pode imaginar, compreender esse processo é um desafio gigantesco que ainda hoje mobiliza centenas, talvez milhares de historiadores. Como um poderoso e gigantesco império se esfacelou em menos de 2 décadas? Quais teriam sido os eventos e personagens centrais para essas mudanças? Onde devemos centrar nossa atenção? Na Europa, então em ebulição pelos atos de Bonaparte? Na Espanha, que buscava resistir às invasões napoleônicas e organizar uma forma de governo, mesmo sem um rei no comando? Nas colônias americanas como um todo? Ou em regiões específicas? Como dá para perceber, não se trata de uma tarefa simples. Desde as independências até meados do século XX, predominou nos diversos países hispano-americanos uma interpretação nacionalista desses processos de ruptura. Ela via a emancipação como um desdobramento natural da formação da nacionalidade, que vinha desde o período colonial. Essa perspectiva também foi responsável por uma interpretação muitas vezes elitista, que se concentrou de forma exagerada nos supostos grandes heróis e pais da pátria, tais como José de San Martín, Bernardo O'Higgins e o próprio Bolívar. Seguindo essa lógica, a nação já existiria antes mesmo da ruptura com a Espanha. Nesse sentido, as reformas administrativas feitas pela coroa ao longo do século XVIII, que fortaleceram o controle metropolitano e restringiram a participação dos espanhóis nascidos na América, apenas teriam fomentado reações por parte dos colonos, que culminaram no nascimento formal das nações. Essa ideia de um nacionalismo anterior à independência é ressaltada até hoje, por exemplo, nos discursos proferidos pelos presidentes da Argentina, Venezuela e México, que você ouviu no início desse episódio. No entanto, quando analisamos a documentação desse período, é muito difícil encontrar esse sentimento. Nos escritos do período, percebemos que as questões envolvendo identidade e os sentimentos em relação à Espanha eram muito mais complexos.
O que se percebe é que as reações às medidas tomadas pela coroa, que ficaram conhecidas como reformas borbônicas, não foram feitas por venezuelanos, argentinos, mexicanos sedentos por fundarem um país independente que já existiria em seus corações. O que os colonos americanos negociavam eram seus espaços de atuação junto à coroa. Nas últimas décadas, muitos historiadores vêm combatendo a antiga visão nacionalista dos processos de independência da América. Eles têm questionado leituras simplistas e reducionistas que restringem um processo extenso e complexo a algumas datas, batalhas e heróis. Enquanto na interpretação anterior a nação já existia antes mesmo da ruptura com a Espanha, uma corrente mais contemporânea entende os Estados Nacionais como resultado de um longo processo que se estende por várias décadas após a independência. Para nos ajudar a entender esse tema essencial da história das Américas, temos a honra de receber a pesquisadora e professora da PUC do Rio de Janeiro, Maria Elisa Noronha de Sá. Mas antes, vamos receber uma convidada também muito especial, Laís Olivato, doutora em História pela USP com a tese Um projeto educacional nas independências, a circulação do plano de ensino mútuo na América do Sul entre 1810 e 1830. A propósito, Laís foi quem sugeriu o nome do nosso podcast, que é inspirado em um trecho do manifesto lançado durante a Reforma Universitária de Córdoba, no ano de 1918. Olá, ouvintes do Hora Americana! Hoje trago uma dica essencial para quem se interessa pela história da independência. É o projeto Portal do Bicentenário, que reúne professores de História da Educação Básica e pesquisadores do ensino de História de todo o Brasil. O portal será lançado em setembro de 2021, reunindo milhares de materiais sobre a história da independência do Brasil. Por enquanto, você pode conferir as publicações do portal em nossas redes sociais, no Instagram como @Portal do Bicentenário, no Facebook como Portal do Bicentenário e no jornal online Pensar Educação, Pensar o Brasil. Nesse jornal é publicado semanalmente na coluna do Bicentenário um texto que traz visões diferentes sobre o processo de emancipação do Brasil e todas as lutas sociais decorrentes dele. Se você, ouvinte, se interessou e quer participar da construção desse grande portal, até o ano que vem, entre em contato com o Hora Americana pelas redes sociais, que sua mensagem será encaminhada para mim. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, vamos iniciar então mais uma entrevista do Hora Americana. Hoje temos a presença aqui da Maria Elisa Noronha de Sá, professora da PUC do Rio de Janeiro, e ela vai conversar com a gente hoje sobre a questão das independências da América Hispânica. E o Rodolfo vai começar fazendo a primeira questão. Maísa, seja muito bem-vinda. Maísa, as independências são um dos marcos fundamentais para se compreender a história das Américas. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de te pedir para traçar um quadro geral sobre como se deram esses processos de independência, especialmente na América Hispânica. Ok, Rodolfo. Bom, antes de eu responder, eu também queria agradecer muitíssimo, esse convite para que eu possa dar essa entrevista, falar sobre um tema que me é tão caro, que é o tema das independências na América Hispânica, e agradecer muito e elogiar o trabalho de vocês, da Hora Americana, que tem sido fundamental e de muita qualidade, de muita competência, então não podia deixar de falar sobre isso. Bem, para falar sobre as independências, como você está perguntando, traçar um quadro geral, eu pensei em começar
falando que, para muitos historiadores e durante muito tempo, para se falar sobre a independência na América Hispânica, costumava-se voltar atrás, falar de uma espécie de antecedentes do que teriam sido essas independências, voltando atrás no século XVIII, nas chamadas reformas borbônicas. Durante muito tempo, se explicava de modo muito geral e um tanto teleológico, numa perspectiva teleológica e até talvez nacionalista, voltava-se atrás nas reformas borbônicas e localizava-se ali no momento em que os Bourbons levam adiante um processo de modernização, né, do Império Espanhol, que esse processo de modernização, apesar de inspirado, né, nas ideias ilustradas, teria levado a um maior recrudescimento das relações, uma maior restrição, né, das liberdades e das relações entre a metrópole espanhola e as colônias na América. Então, eu não posso deixar de dizer que durante muito tempo viu-se ali, num quadro que era montado sobre as independências, localizava-se ali um momento em que aquela elite criolha, né, lembrando que a gente tinha uma sociedade marcada pela presença de espanhóis nascidos na Espanha, que eram chamados os chapetones, os descendentes de espanhóis nascidos na América, que eram os criolhos, e os mestiços negros e índios que compunham a maior parte da população. Então, localizava-se ali nas reformas borbônicas e na reação dessa elite criolha a essas reformas impostas pelo Império, um início de um descontentamento muito forte em relação ao Império Espanhol, e então ali teria se iniciado todo um movimento de independência. Apesar disso ser importante e relevante, e não mais ser pensado numa perspectiva teleológica, mas eu acho que eu prefiro, seguindo uma historiografia mais recente, localizar, quer dizer, montar um quadro do que seriam esses processos a partir do marco de 1808, da invasão napoleônica na Espanha, na Península Ibérica, na Espanha, que leva à deposição do rei, do Fernando VII. Com a deposição do Fernando VII, Napoleão coloca no poder o seu irmão, José Bonaparte, que se torna José I, e ali cria-se uma situação, sem querer dar uma ênfase grande a um processo externo, o importante aqui não é isso, é exatamente o que esse acontecimento que acontece na Espanha provoca de transformações muito profundas dentro do próprio Império Espanhol, incluindo aí a sua principal parte, que era a América. Então, a deposição do Fernando VII cria uma espécie de usando uma expressão muito cara, a historiografia que lida com a linguagem política, é uma acefalia do reino, né? O reino como se você tivesse o reino sem a cabeça dele. E nesse momento, por conta dessa vivência, dessa experiência da acefalia, você passa a questão da soberania, né? A discussão sobre a soberania passa a ser central. E é esse acontecimento, né, a invasão napoleônica e a deposição de Fernando VII, que se torna um acontecimento central. As juntas governativas vão se formar em reação a esse acontecimento, e a gente costuma dizer que você tem 3 revoluções em curso. Primeiras 3 reações. Uma primeira, que os franceses, com a imposição do José I, você vai ter setores que vão apoiar as reformas dele e vão ser chamados, uma minoria, vão ser chamados na América de afrancesados. Você tem uma segunda via, uma segunda reação, que é a formação da Junta Central de Sevilha, em 1808, que é formada pela parte da Espanha que não estava dominada por Napoleão, era uma tentativa ainda de dar solução àquela crise. Os que apoiam a Junta de Sevilha vão se manter fiéis ao Fernando VII, ao monarca espanhol, e ela foi reconhecida, né, a junta, por muitas das juntas que vão se formar também na América. Então, que fique claro que a invasão napoleônica provoca essa reação, a formação da Junta de Sevilha lá na Espanha e a formação de juntas governativas aqui nas Américas. E esse período, que a gente pode chamar de 1808 a 1810, é um período muito importante, porque em 1810 Napoleão avança e conquista mais regiões na Espanha, e a Junta Central de Sevilha é dissolvida e vai se formar o Conselho de Regência de Cádiz, como também ainda um instrumento de resistência a Napoleão. Para eu ir terminando esse quadro geral, que eu precisaria de muito mais tempo, mas vamos lá,
Você teria um terceiro caminho, então o primeiro seria os apoiadores de José I, o segundo seria esse caminho das juntas que ficaram fiéis à Junta de Sevilha e depois ao Conselho de Regência, e o terceiro caminho, que é o mais conhecido e o mais importante, talvez, é o das regiões que não aderiram às decisões de Cádiz, né? Questionaram a legitimidade do Conselho de Regência e seu direito em falar em nome da nação espanhola, e essas juntas governativas vão se insurgir, né? E vão declarar as independências, e elas são Caracas, Bogotá, Buenos Aires e Santiago do Chile. Por isso o ano de 1810 é considerado o ano revolucionário, que a partir daí essas juntas passam a depor essas autoridades metropolitanas e a rejeitar uma subordinação à coroa, né? Eu acho que é importante dizer, para finalizar, que isso coloca para a gente uma complexidade maior de pensar esse quadro geral, quer dizer, perceber que não houve uma reação uniforme à invasão napoleônica, que as reações foram diversas, né? Que as alternativas políticas colocadas ali foram muitas, e que talvez para nós o mais importante seja a gente se ater a esse caminho tomado por algumas das juntas aqui, como, por exemplo, daquelas regiões daqui, como o Peru, como Nova Espanha, como alguma parte da Nova Granada, ou o mesmo Montevidéu, que ainda vão se manter fiéis ao Conselho de Regência, e essa outra parte da chamada América Hispânica que não vai aderir e vai buscar o caminho da ruptura desde logo. Como você está comentando, mas é um evento muito fundamental, né, da história das Américas, né, das independências, e assim foi visto ao longo do tempo, né, pelos historiadores, né, como um evento fundador, né. E aí, nesses termos mesmo historiográficos, né, quais que são essas principais linhas de interpretação sobre as independências, né, sobre esses processos desde o século XIX até hoje? Quais são essas principais linhas, então? A gente pode perceber aí, quando a gente fala da historiografia, a gente está falando da escrita da história. Então, a gente está falando de como a gente pode perceber alguns momentos. Eu vou tentar ressaltar aqui alguns momentos em que como é que se deu essa escrita da história sobre as independências. De uma maneira muito generalizante, né, com risco de perder detalhes importantes, a gente pode falar que você tem uma primeira grande corrente historiográfica, uma marca historiográfica que a gente pode chamar de liberal nacionalista, que teria sido hegemônica, digamos assim, desde o século XIX até mais ou menos os anos 50 do século XX. Óbvio que aí, vocês vejam pela dimensão do tempo, cuidado que a gente tem que ter, mas imaginemos que logo após as independências a gente conhece toda uma historiografia que vai se formar ali, cujo marco principal é um forte nacionalismo, né? Essa historiografia que eu acho que de tão forte que ela se fez, ela tem resquícios dela até hoje, né? O nacionalismo é um dos maiores problemas, eu acho, do historiador. Para essa historiografia que a gente pode chamar de nacionalista liberal, que vigora até mais ou menos meados do século XX, a questão falar em independência significava pensar o mesmo termo revolução, que a gente vai falar mais tarde, como sinônimo apenas de guerras de independência, né? Ressaltava apenas a ruptura do vínculo colonial que existia entre a metrópole e as colônias. A questão da revolução era muito pouco problematizada, essa historiografia marcada por uma postura muito anacrônica, porque atribuía a existência de um nacionalismo que sequer ainda existia, e teleológica no sentido de que olhava para a história toda ela com que essa narrativa toda se construía em direção à construção da nação, sempre exaltada como alguma coisa muito importante, né? E levando, inclusive, a crença de que algumas dessas nações já existiam até antes da própria independência, né? Então, é nesse sentido que eu falo de uma historiografia nacionalista, liberal e marcada por essa teleologia, por esse anacronismo, né? No final ali dos anos 50, você tem o que muitos historiadores reconhecem de uma certa virada, né? Você vai ter ali todo um questionamento ali dessa historiografia marcada por essa dicotomia. Eu diria que ali você vai ter um momento em que o peso, né, um certo revisionismo historiográfico daquele momento vai
reler esses movimentos de independência como, muito fortemente, como expressão de uma causalidade externa. O caso dos trabalhos do Godochet, do Robert Palmer, que falam dessas independências como integradas ao que seriam as revoluções atlânticas ou as revoluções burguesas. Então, a América faria parte desse grande momento das revoluções, né, das revoluções atlânticas ou das revoluções burguesas. Esse é um momento importante. Depois, a gente pode também falar dos anos 70, começando nos inícios dos anos 60, mas mais fortemente nos anos 70, principalmente se fala muito na publicação do livro do Pierre Chanou, que se chama A Independência da América Latina, que é publicado ali no início dos anos 70, quando, exatamente para fazer frente a essa historiografia que enfatizou muito as questões externas, o Pierre Chanou ele inaugura uma corrente historiográfica que vai privilegiar, que tem o objetivo de privilegiar as contradições e complexidades internas das sociedades coloniais. E essa é um importante momento, né, também considerado uma historiografia revisionista, né, porque representa uma ruptura importante com um certo consenso historiográfico vigente até então. E aí eu acho que a gente não pode deixar de pensar naquele momento, né, tudo que está acontecendo, o mundo pós-guerra e os processos de descolonização, a Revolução Cubana, o aparecimento de historiadores profissionais, enfim, um crescimento muito grande de carreiras de ciências sociais, de história, antropologia, sociologia, de estudos de América Latina naquele momento, muito no bojo da descolonização, da ideia de terceiro mundo, das teorias da dependência. Então, aquele é um momento muito profícuo para os estudos da América Latina. Esses estudos que se concentram mais nas contradições internas vão ganhar bastante espaço. Não posso também deixar de falar de uma certa historiografia, de uma poderosíssima historiografia de viés marxista, que também vai ter muita força nesse período, né, a partir dos anos 50, também 60, 70. O Pierre Chanou, de alguma maneira, tem um vínculo com essa historiografia, mas uma historiografia que também, a partir dessa ênfase nas questões internas, vai se centrar muito na discussão que a gente vai falar daqui a pouco melhor, do conceito de revolução e vai desqualificar, digamos assim, esses movimentos de independência, como dizendo que essas independências não teriam um caráter revolucionário, mas sim um caráter continuista, porque você teria uma elite criolha que teria permanecido no poder e as mudanças estruturais teriam sido muito pequenas. E passo muito rapidamente tudo isso para os anos 90, quando você vai ter um momento importante ali no bojo da comemoração da Revolução Francesa, né, dos 200 anos da Revolução Francesa, principalmente com a obra do François Furet e tal, que faz um revisionismo da Revolução Francesa. Isso vai ter uma influência muito grande num dos historiadores mais importantes, também já muito criticado, mas muito importante como um marco de repensar historiograficamente as independências, que é o François-Xavier Guérin, que inclusive, teve uma influência grande do trabalho do Furet, por isso que a gente tem que dizer dele, que publica ali no início dos anos 90 o seu trabalho sobre as independências, sobre modernidade e independências na América Hispânica, que vai ser considerado um inovador na historiografia sobre as independências, que vai rever na esteira da historiografia do Furet, na esteira, enfim, da leitura do Tocqueville sobre a Revolução Francesa e muito mais coisa, vai retomar a ideia de ver os movimentos de independência como movimentos de fato revolucionários que instauram uma modernidade na América, a gente pode falar disso depois, e inaugurando todo um novo vocabulário político e assumindo que os próprios participantes dos movimentos de independência teriam visto ou se percebido naquele momento como vivendo um movimento de ruptura e de revolução. Então, a partir daí da obra do Guérin, eu acho que a gente inaugura um movimento muito profícuo na historiografia, uma retomada pujante, depois com a comemoração agora, né, e já desde os anos 90 você tem uma retomada muito poderosa dos trabalhos historiográficos que falam sobre as independências da América Hispânica, ora criticando ou ora indo adiante, né, do trabalho do Guérin, investindo muito na leitura e no estudo do vocabulário político, dos conceitos, enfim, a gente pode também falar
mais sobre isso, mas eu acho que eu consigo assim fazer uma brevíssima retomada geral, né, dessas linhas interpretativas historiográficas desses processos que ocorreram lá no século XIX. Eu acho muito, muito legal essa resposta para a gente conseguir minimamente identificar movimentos, identificar interpretações sobre um processo de independência que é muito complexo, não cabe em 5 minutos, mas isso ajuda muito a gente a entender que existem movimentos historiográficos que pensam esse período. E eu acho que fica bem claro na sua resposta a força do conceito de nação, a busca pelo nacionalismo, que vem já desde os livros, das produções escritas no século XIX, e que vão buscar, junto desse nacionalismo, os heróis nacionais, o território nacional, a identidade nacional. Só que isso, claro, já dá para perceber, né, que é um conceito muito complicado de ser utilizado nesse período para essas questões do começo do século XIX. Então, alguns historiadores vão, por exemplo, trabalhar com a ideia de um patriotismo crioulo. O David Brady é um exemplo disso, em contraposição a esse nacionalismo que é muitas vezes anacrônico e muito difícil de ser identificado na documentação da época, nos debates da época, né? Nesse sentido, como que a gente pode pensar as identidades locais, e aí eu acho que faz muito sentido falar no plural, né, que são várias identidades locais nesse processo de independência? Essa pergunta é muito boa, né, e muito importante, porque no bojo dessa historiografia renovada e renovadora, né, que cresce muito a partir aí dos anos 90, isso tem sido um elemento central de análise, né? E eu acho, por exemplo, que a gente tem, eu vou citar o exemplo talvez da região do Prata, né, que seja talvez uma das regiões mais conhecidas, né, em geral. Você tem importantíssimos historiadores, eu estou me lembrando aqui, por exemplo, do Chiaramonte, o José Carlos Chiaramonte, até para dar uma dica para quem se interessa por esse assunto, o Tamar Herzog, enfim, tantos historiadores que vão recuperar essa questão da existência de identidades locais muito poderosas e que foram desconsideradas por essa historiografia mais nacionalista, que enxergou naqueles movimentos de independência já um sentimento nacional que ainda não existia, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que nenhum brasileiro, que nem homem nem mulher, no dia 8 de setembro, acordou brasileiro, né? Ou no dia 26 de maio, na região do Prata, em Buenos Aires, acordou com um sentimento de argentino, né? Não existe, né? Ou no México. A construção da ideia de nação é muito lenta. Eu diria que ela se dá ao longo do século XIX todo e ela é repensada, por que não falar, até os dias de hoje. Então, conceitos como nação, pátria, Estado, soberania, cidadania, todas essas são questões, república, monarquia, todos esses assuntos, se a gente se concentrar principalmente no conceito de nação e pátria, só para dois que são complicados, né, o que era pátria, o que era nação, você está lidando com um momento de muitas transformações nesse vocabulário político. Eu costumo dizer que a América Hispânica, e por que não a América Ibérica, incluindo o Brasil, nós fomos um grande laboratório político naquele momento. Então, essa historiografia nacionalista que construiu a ideia de patriotas e realistas, como se você só tivesse esses dois grupos, né, aqueles que aderiram ao nacionalismo, aqueles que não aderiram, escondeu, não deixou aparecer todo esse processo muito lento de construção de reconhecimento de que essas identidades locais elas vão conviver e brigar durante muito tempo com essa tentativa de construção dessa ideia de nacionalidade, dessas identidades nacionais. Então, eu costumo também lembrar, muito interessante, né, por exemplo, se a gente for partir para uma coisa mais teórica, quando você vai pensar numa história conceitual, a la Koselleck e tal, que fala de uma singularização dos conceitos que acontecem nesse período. Isso é muito interessante. Por exemplo, a ideia de nação. A gente tem, antes do processo de construção nacional, você tem o reconhecimento de diversas nações no plural, né? Sejam nações indígenas, sejam nações plurais de outros reconhecimentos, ou, se não usando a ideia de nação, usando a ideia de vecinos,
Besinidad, como era um outro tipo de identidade local que existia, né, muito fortemente na América Hispânica, com as independências, depois com esse longo processo de construção nacional que se segue, que é construção mesmo, construir uma língua nacional, construir um território nacional, constituir uma literatura nacional, enfim, constituir essa identidade que se quer nacional, você vai singularizar, né? Você não vai ter mais a existência de nações ou de vecinos no plural, você vai passar a ter uma única nação que quer representar a todos. O mesmo acontece com o conceito de povo, né? Você deixa de ter povos, pueblos, que era uma expressão tão forte na América Hispânica. Havia um reconhecimento local identitário como pueblos. E esses pueblos, no plural, vão passar forçosamente a dar lugar a uma ideia de um único povo homogêneo, que se identifica com uma única ideia de nação. A mesma coisa com a ideia de pátria, muito relacionada à ideia de nascimento. Mas também a gente pode falar de pátrias, né, no plural, e pátria, né, um sentimento de pátria no singular. Então, de fato, eu acho que essa historiografia mais contemporânea, dos anos 90 para cá, vem investindo muito na recuperação dessa difícil passagem, né, da existência anterior de identidades locais, seja pela besinidad, seja pela existência de nações que se reconhecem como plurais, ou pueblos, para essa árdua construção de autorreconhecimento, de pertencimento a uma unidade, que se quer uma nação, ou que se quer um povo, ou que se quer uma pátria. Oi, eu sou Isabela Cássio. E eu sou Mariana Adami, integrantes da equipe do Hora Americana. Temos cuidado das redes sociais e é muito legal receber os comentários de vocês, sabiam? Lembrando que se você ainda não segue a gente, corre, porque o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Todos os dias, praticamente, tem conteúdo sobre o tema do episódio. Então, você tem 2 semanas de muita postagem bacana para aprender mais. Encontramos vocês lá. Maísa, pensando ainda nos conceitos, né? Nas revisões historiográficas das últimas décadas, muitos trabalhos têm incorporado o conceito de revolução às discussões sobre as independências dos países latino-americanos. Na sua perspectiva, é possível considerar que, né, os processos emancipacionistas vivenciados na maior parte do continente durante esse período, né, da primeira década da primeira metade do século XIX são processos revolucionários? Obrigada, Mariana. Essa pergunta é uma pergunta também excelente, né? E difícil de ser respondida, porque você pode ser, até fazer uma brincadeira, acusada de uma historiadora liberal, ou como o Freire, né? Como o próprio Guerra, muitas vezes, né? Mas eu acho que eu posso perfeitamente falar sobre isso e me fazer entender. O conceito de revolução é um conceito central, né? Problemático, como todo conceito. E como todo conceito, ele é polissêmico, ele tem muitos significados. Mas nós, como herdeiros, eu diria, né, como hoje latino-americanos, e como herdeiros de uma historiografia, de uma região que não à toa, né, teve uma grande influência de uma historiografia mais marxista, e pela própria centralidade da experiência da Revolução Cubana na nossa região, na América Latina, eu acho que há muitas justificativas para isso, mas o que me parece ter acontecido é que o conceito de revolução, para muitos, mesmo sem se dar conta, se tornou uma espécie de um monopólio do entendimento do conceito de revolução mais próximo do que seria um conceito marxista, também falando tudo a grosso modo, no sentido de que revolução seria entendido como mudanças de estruturas, né? Mudanças estruturais, econômicas, sociais, políticas, culturais, e daí toda uma certa leitura de que esses movimentos de independência na América Hispânica, eles não podem ser considerados movimentos revolucionários, porque, como a gente já falou,
eles não teriam significado uma mudança estrutural na medida em que você permaneceu, por exemplo, com a elite criolha no domínio político das novas nações, etc., etc., né? Mas eu diria que também essa questão ela tem sido profundamente revista por essa mesma historiografia mais recente. E eu acho muito importante que isso seja colocado, né? Por mais que a gente seja crítico, por exemplo, à leitura que o Ferrer faz da Revolução Francesa, ou mesmo do trabalho do Guérard, eu considero bastante importante a utilização que ele, por exemplo, Guérard, e que muitos historiadores hoje em dia fazem, de reconhecer naqueles movimentos emancipacionistas, nos movimentos de independência, movimentos revolucionários. Não só porque aqueles próprios agentes envolvidos naqueles movimentos os perceberam como tais, né, como revoluções, quer dizer, se você vai trabalhar com os documentos de época, e eu digo isso porque eu fiz isso muito, né, e muita gente fez, né, meu amigo João Paulo Pimenta, que trabalha lá comigo, lá no grupo do Iberconceptos, enfim, quando você se debruça sobre o próprio conceito de revolução, você percebe nas fontes de época como eles tinham a clareza de viverem um momento de profunda transformação política, de uma revolução, eles usam esse termo. Mas, como a gente, obviamente, como a gente sabe, a gente também não pode apenas acompanhar o sentimento dali da fonte, né? A gente também, como historiador, tem que se colocar diante daquilo. Então, óbvio que por isso você, não é só porque eles se viam como revolucionários que você vai dizer que aqueles movimentos foram revolucionários, mas você não pode deixar de levar em conta esse sentimento. E não só o sentimento, mas o estudo mesmo, o reconhecimento de que, de fato, naquele momento, a gente viveu ali um grande laboratório político, como eu já disse, e uma transformação, por exemplo, quando você pensa na ideia de soberania, a ideia de que o reino está acéfalo, a soberania reverte para o povo. Se você pensa no Mariano Moreno, na região do Prata, escrevendo aqueles belos textos que ele escreveu ali quando ele estava na junta governativa, pensando, discutindo a questão da soberania, o próprio Bolívar, o próprio Miranda, o próprio San Martín, vamos sair dos heróis, né? Ou você vai ler outros participantes menos conhecidos, você vai perceber, né, como todo esse vocabulário político, e não é só uma mudança que se dá no plano conceitual, eu não estou pensando o conceito como alguma coisa que está descolada da história, eu estou pensando o conceito como alguma coisa que está absolutamente vinculado à história. Essas transformações conceituais, elas estão relacionadas àquilo que está acontecendo, aquilo que a gente falou na primeira resposta, quer dizer, do momento em que Napoleão invade, no momento em que você tem a formação da Junta de Sevilha, ou depois em 1812, quando você tem a formação do Conselho de Regência, como é que se dá essa reação? A formação das juntas governativas aqui, os debates que se dão aqui, esses debates, eles não são debates meramente conceituais ou de ideias. Por quê? Porque eles estão tendo consequências muito reais e práticas na vida cotidiana de todos. Mesmo que você pense, que você diga para mim, não, mas você não tinha participação dos indígenas ou dos negros naquelas juntas governativas, ou não a vida deles estava sendo modificada, pensada, repensada. Então, é uma profunda transformação, quer dizer, você admitir que aqueles processos emancipacionistas foram processos revolucionários implica o reconhecimento dessas profundas transformações de natureza política que terão repercussões na vida cotidiana, na economia, na cultura, na vida social daqueles homens e mulheres que viviam ali naquele momento. Maísa, quando a gente trata das independências da América Latina, mas particularmente da América Ibérica, uma das questões que mais aparece para os historiadores e para os professores de história também, de maneira geral, é que quando a gente compara a emancipação, por um lado, da América Portuguesa e, por outro, da América Hispânica, é muito curioso porque os processos eles são bastante distintos, ao mesmo tempo eles nascem de um contexto que é muito similar, né? Essa é uma pergunta muito recorrente para os professores de história e para os pesquisadores também. Como que você explica essa diferença na emancipação da América Portuguesa e da América Espanhola? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Que a gente tenta responder
há muitos anos, né? Mas eu vou dizer para você como eu penso, para vocês como eu penso essa questão, né? O que é interessante você pensar a América, chamada América Hispânica e América Portuguesa, né? Elas são muito diversas, mas é possível você reconhecer, eu sempre digo que é o nosso dilema de quem lida com a história da América, sempre lidar com as diversidades e com as particularidades, mas também não abrir mão dos processos que são concomitâneos ou que são muito semelhantes. Nessa América Ibérica, a gente pode reconhecer essa certa simultaneidade. Então, por exemplo, quando eu falei das reformas borbônicas, a gente pode pensar nas reformas pombalinas, que são muito semelhantes na sua concepção e com resultados muito diversos. Ou mesmo a própria reação, que aí eu acho que ali se inicia ou vão se acentuando as diferenças, a reação à própria invasão napoleônica. Quer dizer, enquanto acontece com a América Hispânica, o que eu tentei explicar muito, muito rápido, e óbvio a gente não fica muito satisfeita naquela primeira pergunta, que é todo um processo diverso de reação, de formação de juntas governativas ou de aderência aos franceses, ou também de aderência à junta de Sevilha e depois ao Conselho de Regência. No caso da América Portuguesa, sabemos todos nós, brasileiros, que a invasão provoca a vinda da família real para cá. Então, daí você parte para experiências históricas muito diversas, né? Eu diria para você, enquanto você vai ter a experiência da acefalia do reino, de um reino acéfalo, sem cabeça, porque ocupado ali por José Bonaparte, no caso da experiência portuguesa, né, do Império Português, você tem a transmutação, eu diria, da própria cabeça do reino, né, para a América, para a sua colônia. E todas as transformações que vão começar a ocorrer aqui, logo depois da chegada da família real, levadas adiante pela própria cabeça do reino. Quer dizer, enfim, a abertura dos portos, os tratados comerciais, enfim, tudo que a gente conhece aí desde o momento da instalação de Dom João aqui com a corte, as profundas transformações que isso vai trazer, lembrar dos belos trabalhos da Maria Odila, da interiorização da metrópole, todas as transformações que isso vai acarretar. Então, eu acho que há alguma coisa que é comum, mas eu diria que, a partir daí, os rumos serão muito diversos, porque a gente vai, de fato, ter, quer dizer, sem querer, com isso, diminuir a experiência portuguesa ou dizer que, ou mais uma vez cair nessa armadilha da revolução e dizer, então tudo bem, a gente pode reconhecer uma revolução acontecendo na América Hispânica, mas a gente não pode falar numa revolução acontecendo na América Portuguesa. Eu acho que realmente seria mais problemático, mas não deixo de reconhecer que aqui também vamos viver profundas transformações políticas, mesmo que levadas adiante, como eu fiz essa imagem, né, pela cabeça do reino, mesmo com a volta, né, mesmo com a volta do João, depois todo o processo de independência que a gente conhece. Há aqueles que tendem a pensar que esse processo mais rigoroso de ruptura se daria com a abdicação em 1831, como já dizia Caio Prado Júnior, né? Caio Prado já dizia isso, que o nosso processo de independência teria ocorrido não em 1822, mas em 1831. Há alguns historiadores que ainda apostam nisso, né? Como o grande momento de ruptura, 1831. Então, eu não tenho uma resposta, né? Quer dizer, para explicar a diferença, eu acho que a gente só tem uma maneira, é conhecer o processo histórico. E conhecer o processo histórico, estabelecendo nesse processo histórico, principalmente a partir de 1808, recuperar esse processo nos seus detalhes e percebendo, né, a multiplicidade de respostas, e inclusive tomando muito cuidado, para terminar, para não cair numa outra armadilha, que é a nossa forte historiografia nacionalista da independência, que construiu uma certa narrativa da independência no Brasil, com um forte viés nacionalista, e que não muito
muito incentivado pela monarquia, pelo fato de querermos nos distanciar da América Hispânica, pelo fato de termos sido a única monarquia instaurada na América, pelo fato de termos construído uma narrativa da nossa independência como se ela não tivessem havido conflitos, como se a questão da manutenção do território só tivesse aparecido lá no período regencial, quando a gente sabe, por uma recuperação da historiografia mais recente, de todas as questões dificílimas da imposição da nossa independência nas várias províncias do Brasil. Então, eu diria que é importante, para explicar as diferenças, se aprofundar nos processos históricos que vão acompanhar desde 1808 até pelo menos meados do século, né? Quando eu diria que aí sim a gente vai podendo perceber como as diferenças vão se solidificando nas experiências nacionais. Eu acho que é por aí. É muito difícil responder essa pergunta. É mais uma sugestão, né, de como pensar essas diferenças. Maísa, uma das questões que tem aparecido bastante nas perguntas e nas respostas é a questão dessa historiografia nacionalista, né? A recorrência dessa historiografia nacionalista. E uma das características, né, dessa historiografia nacionalista que foi se formando nos vários países da América Hispânica, mesmo no Brasil, ao longo do século XIX, é a exaltação dos grandes heróis, né? Os grandes nomes que são fundamentais nesse processo de independência. Então você tem aí o Bolívar, o San Martín, Bernardo O'Higgins no Chile, o Dom Pedro I no Brasil, são mártires, pais da pátria, assim por diante. Entretanto, esses movimentos de independência, eles também contaram com uma participação inestimável, assim, de setores chamados setores subalternos, né, nessas sociedades, né, que não são os homens brancos da elite, né? Então você teve a participação de mulheres, de indígenas, de negros libertos, de escravizados, de mestiços, homens livres pobres, assim por diante. Como, assim, de maneira bastante sintética, porque é um mundo, né, esse tema das classes populares e dos setores subalternos nos processos de emancipação, como que ocorreu, de maneira geral, a participação desses grupos nesses processos? Olha, essa é uma outra pergunta, assim, eu diria, capital, né, importantíssima e também muito difícil de responder, né? Mas eu acho que já avançamos muito nesse campo, né, de investigação sobre a participação desses grupos, como mulheres, indígenas, negros, libertos, escravizados, nos processos emancipacionistas. Eu diria que a historiografia também, esse é um mérito, eu diria, dessa historiografia desde inaugurada ali nos anos 70, né, e que cresceu também muito nos últimos tempos. Obviamente, essa herança dos grandes heróis é uma herança dessa historiografia nacionalista. Repito aqui o que eu já disse, que eu eu tenho certeza que a questão, quanto mais eu estudo o século XIX, quanto mais eu me interesso, eu vejo como o século XIX é um século central para a história, para a nossa história, para a história, e como, tanto para as coisas boas e principalmente para as coisas ruins, né? Porque eu acho que essa herança aí dessa história nacionalista, ela é uma herança muito difícil de você se libertar, né? Então, sem querer tirar o papel importante que esses grandes heróis tiveram, sem dúvida nenhuma, obviamente, né, essas independências, elas só aconteceram porque também tiveram a participação desses grupos sociais. Óbvio que uma participação, às vezes, limitada e por outras não. É conhecida também já bastante avançado, né, a participação, as discussões sobre a participação dos escravos, né, as discussões do Bolívar, porque esse é um tema muito delicado, porque muitas vezes a gente sabe, para formar aqueles exércitos, para participarem dos movimentos emancipacionistas, se usou a mão de obra escrava, e muito se discutiu para isso, para atrair essa mão de obra, para poder permitir a participação deles, a se negociar a independência, o que sempre provocava muita resistência. Então, imagina se a gente for falar, como a gente está falando da América Hispânica, óbvio que faz parte também, porque era dividido, né, uma parte da América Hispânica e outra colonização francesa, mas o exemplo do Haiti, que é o primeiro
lugar, né, da chamada América Hispânica, depois dos Estados Unidos, a viver um processo de independência que é concretizado em 1804 e que levou ali à emancipação, quer dizer, que aparece muito fortemente, primeiro, como um grito de muito mais a favor da libertação dos escravos do que da independência. E só depois, ao longo do processo, é que essas coisas vão caminhar juntas, né? É um processo bastante complexo que eu adoro. Mas eu estou falando do Haiti porque isso também teve uma importância para pensar a participação desses grupos sociais nos processos de independência, porque havia um grande medo, né, de que acontecesse, apesar do número muito menor na América Hispânica da existência, né, você nem se compara o que era o Haiti ou nem se compara o que era o Brasil em termos de número de população escrava, mas a gente sabe que houve uma participação importantíssima de negros libertos e escravizados nos exércitos, mas sempre ao redor disso havia esse temor dessa participação e do que isso poderia trazer de consequências sociais para essa elite. A mesma coisa a gente pode falar em relação aos indígenas, que também sabemos que tiveram uma participação hoje recuperada também muitas vezes, importante em muitas regiões da América Hispânica, principalmente em regiões onde a presença indígena era muito forte, como Nova Espanha, né, a região do México atual, ou mesmo o Peru. Então, ou se a gente for lembrar, é tanta coisa, né? Se a gente for lembrar aqui, o primeiro momento ali de 1810, da independência, da chamada, vamos falar, de independência do México, né, ou da região da Nova Espanha, a gente tem o Grito de Dolores, né, o Padre Morelos, Hidalgo, ali você tem uma participação importantíssima de indígenas, até porque aquele momento ali da independência é um momento em que aqueles projetos ali, naquele momento, vão propor, né, o fim do pagamento dos impostos, né, da mita, dos indígenas, e obviamente esse movimento vai ser depois sufocado e a independência do México vai se dar liderada por essa elite criolha que vai abafar esses movimentos. Mas eu vou terminar dizendo que o fato da gente ter um predomínio, uma liderança dessa elite criolha, que é inegável, a gente não vai reescrever uma história agora, a gente sabe que a liderança esteve nas mãos dessa elite, mas isso não significa, reconhecer essa liderança não significa que a gente não deva reconhecer a importância fundamental da participação desses setores sociais nesse processo, né? Porque, sem dúvida nenhuma, como já diria aquela bela poesia do Bertolt Brecht, quem construiu as pirâmides não foram os faraós, né? Então, evidentemente, quem formou esses exércitos que lutaram ou que foram, né, pelos processos de independência não foram apenas esses grandes heróis, né? Então, isso mas eu acho que ainda é um campo da historiografia muito vasto e que merece ainda muitos estudos, porque é muito profícuo, né, e muito importante. Maísa, brigadíssimo pela entrevista, nós adoramos e adorei. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, foi muito legal, muito obrigado. Eu que agradeço mesmo de coração. Obrigado a você, tchau, um abraço, até mais. Aqui termina o podcast Hora Americana. E esse podcast é um projeto de extensão interinstitucional contando com o apoio da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. No episódio de hoje utilizamos áudios da Televisão Pública da Argentina, da Telesur TV e do canal do YouTube do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Também utilizamos 3 canções, a música Afro Blue, de Mongo Santa Maria, lançada em 1959 no disco Mongo, lançado pelo selo Fantasy, a música Tupac Amaru, de Gato Barbieri, lançada em 1971 pela RCA Victor no disco Fênix, e a música de Tino Contreras, La Noche de los Dioses, lançado pelo Brownswood Recordings, esse ano mesmo, em 2020. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, no YouTube e agora também na Rádio e TV Unicamp. E daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Contamos com a sua audiência. Até breve.